Querida igreja, irmãos e irmãs, com alegria e a todos eu os cumprimento, desejando a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento, Deus te abençoe. Que grande prazer reserva o Senhor a nós, retornarmos a este lugar, a este ambiente de culto, e na noite de hoje temos o privilégio de vir adorar aquele que vive, adorar ao Deus que é poderoso. Isto é um privilégio que Deus dá àqueles que servem ao Senhor. E nós não servimos Jesus por aquilo que Ele faz, servimos a Ele por aquilo que Ele é. E com a convicção de que Ele tem o controle e o comando de todas as coisas. Quando Ele faz, a gente glorifica. Se não faz, a gente também glorifica. Porque nós não servimos a Ele em troca, nós não trocamos a salvação ou trocamos a nossa dedicação a Deus por aquilo que Ele fará. A gente tem certeza de que Ele nos resgatou e nos encaminhou para estarmos um dia na eternidade com Deus. Essa é a nossa convicção. Por isso, vir ao culto, dar glórias ao Seu nome é um privilégio que Deus nos dá. Reconhecemos os muitos irmãos e irmãs que nesses dias se enfermam. Também reconhecemos as muitas famílias, crianças pequenas. Tudo isso a gente reconhece. Mas você estando aqui também é um presente de Deus para a gente dar glórias ao Senhor juntos aqui. E se a gente já terminasse esse culto, fôssemos para casa, é certo que a gente já ia convencido de que já sentimos a presença de Deus aqui, que é o que mais importa para nós, é sentir a presença gloriosa de Deus aqui nesse ambiente. Eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de mais uma vez cultuar ao Senhor, vivendo um dia de cada vez e fazendo cada dia valer a pena. Tem sido assim todos os dias e hoje, mais uma vez. Glorifica o Senhor porque esta semana Deus me deu o privilégio de voltar às atividades. E sexta-feira e sábado tínhamos um compromisso em Autônia, uma querida igreja, onde por um período de tempo também pastoreei. E voltamos lá a participar de uma linda escola bíblica para obreiros e fazer parte de um seleto grupo de professores. Me trouxe muita alegria. Mas retornamos ontem, hoje pela manhã, estivemos aqui numa linda escola dominical. Que coisa gloriosa, Deus falou com cada um de nós na manhã de hoje. E todas as classes, os irmãos viram na foto, a escola estava muito linda mesmo. Mas agora à noite Deus nos traz aqui para esse momento de culto, denominado um culto com as famílias. E eu quero ser grato a Deus por nos dar o privilégio de estar aqui. Quero glorificar a Deus pela vida da irmã Thaíse. A irmã Thaíse é filha, irmã do diácono Denis. Deus abençoe sua vida, que é bom tê-la aqui entre nós. Nós temos aqui uma carta de mudança. Na última vez ela foi lida como de recomendação. E hoje nós apresentamos à igreja mais uma vez o presbítero Alex Silva Almeida, a esposa Juliana Almeida e os filhos o Felipe e o Davi. Esses irmãos vêm da cidade de Limeira. A carta está assinada pelo pastor Levi Ferreira de Souza, Assembleia de Deus naquela cidade. Pedimos mais uma vez a gentileza dos irmãos estarem em pé, a família estar em pé. Está aqui o nosso querido jovem que já está envolvido na nossa orquestra. Eles hoje já estão morando em Toledo e a sua carta de mudança. E uma informação é que todos são músicos, viu, Cristi? Todos são músicos. Então é só achar um lugarzinho e botar esse povo todo aí na orquestra. Deus abençoe, viu? Que bom tê-los aqui entre nós. De igual forma, temos uma carta de mudança, vinda da Assembleia de Deus em Campo Mourão, que também está assinada pelo pastor José Marcos Antunes, um querido amigo nosso, e recomenda o presbítero Mateus Vieira e a esposa Denise Vieira. Onde estão, por gentileza, esse querido casal? Estão aqui os nossos irmãos, já conhecidos de todos nós. Também informa que o nosso querido companheiro é presbítero
e ambos também tocavam na banda lá da igreja lá, viu? Então precisa arrumar lugar para esse povo tudo aí servir a Deus aqui. Deus abençoe vocês. Querem receber estas famílias com alegria? Levante a mão bem alto e digam amém. Então vamos pedir a quem estiver próximo, a família lá do nosso querido irmão que veio de Limeira, esposa, ou alguém saia do lugar, vá lá, dê um abraço carinhoso neles, bem como aqui também os irmãos, dê um abraço em nome de toda a igreja, um abraço bem carinhoso, e diga a eles que eles são muito bem-vindos à família de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Queridos irmãos, eu gostaria de ser obediente à voz de Deus. Durante esses dias estivemos falando com o Senhor por muitas oportunidades, pedindo a Ele a sensibilidade de poder ouvir a sua voz. Na tarde de hoje, quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para a noite, se houvesse esta oportunidade, se Deus nos desse o privilégio de chegar até aqui, e me veio ao coração, e eu me lembro que há não muito tempo atrás, nós estudamos assim com muitos detalhes esse assunto, mas durante o culto também eu fui observando a forma como Deus vem falando aos nossos corações, falando sobre este assunto, e eu entendi que era uma confirmação de Deus para todos nós. Costumo dizer sempre que por vezes, por exemplo, na harpa tem o hino de número 15, é praticamente o primeiro hino que um novo convertido aprende a cantar, né? Não necessariamente, mas quase que é o primeiro hino que ele aprende. E às vezes canta ele no culto, e tem irmãos já com tempo de fé que nem canta, porque já cantou tanto que ele nem canta o hino. Mas tem alguém que talvez nunca ouviu cantar, aí vai ouvir pela primeira vez. Assim também são as mensagens que às vezes são pregadas em nossos cultos. Por certo, quando se fala numa mensagem, ou que se lê um texto, alguém já diz: eu já ouvi essa palavra. Primeiro, a Assembleia de Deus completou 114 anos agora, dia 18. 114 anos, é quase impossível achar um versículo aqui na Bíblia que alguém nunca ouviu, né? Aqui em Toledo, 66 anos vai completar agora. Olha, 66 anos com culto todo dia, é quase impossível achar um texto aqui que alguém ainda não leu ele. Então eu também não quero correr o risco de procurar um versículo aqui que você nunca ouviu ler, né? Ou uma mensagem que você nunca ouviu. Mas eu gostaria de ser obediente à voz de Deus, porque Deus, na sua sabedoria, Ele traz as pessoas para ouvir a sua voz. E me veio ao coração esta palavra que está em João, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. João, capítulo de número 8, a partir do verso 31. Tanto a sua Bíblia aberta ou de olho no telão, você pode ouvir esta leitura. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha a seriedade disso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma das principais atividades do ministério de Jesus foi a preocupação com a libertação das pessoas que vinham até Ele. As pessoas se tornaram escravos do pecado, não por uma opção,
Mas a partir do pecado original, a Bíblia registra em Romanos 3:23, de que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. A semente que gera uma pessoa é a semente do pecado. E as pessoas, mesmo sem quererem, não ter esta opção, ou você quer nascer em pecado ou fora do pecado, biblicamente, esta é a regra. Por causa do erro acontecido lá no princípio, todos pecaram. A Bíblia chega a registrar em Salmo 51, verso de número 5, de que nós nascemos debaixo do pecado. Disse Davi: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O detalhe é que todas as pessoas no mundo vivem debaixo da escravidão. E o pecado, ele tem uma grande finalidade. Ele é o caminho pelo qual as pessoas se tornam escravo do inimigo das nossas almas, mesmo sem elas também perceberem. E por esta razão, nós precisamos olhar para o texto que li, porque foi Jesus que disse estas palavras. E porque as pessoas têm dificuldade para serem libertas, porque a maioria não reconhece que estão nessa triste situação. No verso de número 33 de João 8, que foi o verso que eu li, quando Jesus disse a eles: vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vai vos libertar, eles responderam: nós somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, então como que pode chamar a gente para ser livre se nós não somos escravos? Isto mostra que as pessoas não reconhecem que vivem nesta situação. Eu tenho acompanhado, não que fico frequentemente acompanhando isso, mas hoje a rede social é muito dinâmica, e me lembro que alguns dias atrás eu vi uma pessoa fazendo isso pelas ruas de uma cidade na Europa, e ela procurava as pessoas e fazia uma pergunta: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? E de todas as pessoas entrevistadas, todas disseram: não creio em Jesus. Porém, isso de repente iniciou-se também pelo Brasil. E em alguns lugares é possível hoje, possivelmente você já até viu isso pela rede social, pessoas que saem pelas ruas da cidade e vão interpelando as pessoas e perguntando: você crê em Jesus? E, por incrível que pareça, aquilo que a gente sempre achou, que a Europa virou as costas para Deus, para Jesus, hoje dentro da nossa nação, de cada 10 pessoas entrevistadas, talvez 8 vão dizer: não, eu não creio. E quando a pergunta ela tem um acréscimo e se fala sobre a salvação, é mais outra grande decepção que você, como crente, você ouve as pessoas dizendo: não, eu não creio nisso, não preciso dessa salvação. E ontem, coincidentemente, num desse pequeno vídeo, um moço muito distinto, já um senhor de uma meia-idade, ele foi interpelado e a pessoa lhe fez uma pergunta e este parou para conversar com o moço. E a gente fica preocupado e assustado, porque ele, com muita educação, muito inteligente na sua fala, mas ele disse: não, eu não creio em Jesus. E na Bíblia? Não, eu também não creio na Bíblia. Mas e na salvação? Não, isso é coisa que as igrejas inventaram, é coisa que os crentes inventaram. E sobre a eternidade? Não, isso aí, pelas respostas, só tem uma análise a gente a fazer. Trata-se de alguém que possivelmente já foi um crente em Jesus, porque as respostas todas eram como de alguém que estava questionando até alguma decepção da sua fé. O detalhe é que todas as pessoas são geradas em pecado
não fui eu que escrevi a Bíblia e não sou eu que escrevi isto aqui para trazer os senhores, é o que está escrito no texto sagrado. Todas as pessoas nasceram nessa condição. Nós aprendemos hoje na escola dominical a necessidade que houve de Jesus vir a entregar a sua vida, passar pelo sofrimento, para que através da sua ressurreição trouxesse a nós a possibilidade de nós alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Só que o detalhe que está escrito no verso 33 é que as pessoas não reconhecem que estão nessa triste situação. Elas simplesmente se justificam, porque realçam as suas virtudes e procuram esconder os seus defeitos. Se você procura alguém que está passando por uma crise financeira, conjugal, existencial, um estresse, e vai falar de Jesus para ele, corre o risco de você ouvir as qualidades dessa pessoa realçada e os seus defeitos escondidos. É uma prática muito comum, porque estas pessoas buscam falsas razões para mostrarem que são justas. Buscam falsas razões para mostrar que de fato ele é um justo. São qualidades pessoais que são evidenciadas e alguns até com uma personalidade forte, e não percebe que por causa disso está perdendo valores, jogando fora estruturas que foram construídas ao longo dos anos, sonhos e projetos que um dia foram sonhados e projetados e tornou-se realidade, e hoje, por não reconhecer que precisa da misericórdia de Deus, estão jogando tudo isso fora. É bom a gente entender que nestas palavras de Jesus fica bem claro que ninguém é capaz de libertar-se a si mesmo. Não existe um remédio para libertação. Nesta experiência ruim que tive, mas passei por ela, o seu sonho é encontrar uma saída e um remédio que te socorra. Nesta situação de libertação, as farmácias não vendem remédio. Os profissionais de saúde não prescrevem esse remédio. Mas esse remédio estão dentro das igrejas, esses remédios estão ao lado de alguém que serve a Jesus, esse remédio está escrito na Bíblia, esse remédio só tem uma fonte, é Jesus. Então, se você precisa de libertação, não tem outro caminho se não for Jesus. E por que as pessoas não são capazes de libertar-se a si mesmas? Primeiro, que a libertação veio através do derramar do sangue de Cristo Jesus. Houve a necessidade de Jesus derramar o seu sangue, e o seu sangue justo de alguém sem pecado, para que não houvesse acusação do inimigo, para que pudesse questionar a salvação. Segundo, escute isso aqui. Porque Satanás não permite, porque ele já dominou esta pessoa, ele já tem o controle dela, ele já a domina e jamais permitirá que ela busque a sua libertação. Terceiro, porque as próprias forças de um ser humano é insuficiente para ele alcançar a sua liberdade. Mas, biblicamente, nós temos em Gálatas 4:4 uma palavra que pode nos ajudar. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filhos. Em 1 João capítulo 5, versículo de número 20, mais uma vez a Bíblia declara: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, abriu o nosso entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, diante de um quadro em que as pessoas nascem sob o efeito do pecado, tornam-se escravos de Satanás, porque através do pecado o inimigo consegue dominá-las. Não temos forças humanas para sair desse processo. Nós temos em Jesus a esperança de sermos libertos deste mal. Por essa razão, eu quero lhe mostrar que existe algumas maneiras pelo qual o inimigo das nossas almas escravizam estas pessoas. E este é um papel principal que ele tem. Se ele pudesse, ele faria a gente desistir de todo o projeto espiritual que instituímos para a nossa vida, para que a gente voltasse à estrutura de ser um escravo das suas ações. Ele não pode absolutamente interferir sobre o seu futuro, se você colocar o futuro nas mãos de Jesus. Se você coloca a sua vida nas mãos de Jesus, Jesus vai lhe blindar. Eu não estou falando de lhe dar coisas, estou falando de lhe proteger para garantir a sua eternidade com Deus. Por essa razão, ele tem um caminho pelo qual escraviza as pessoas. E como nós estudamos há um tempo atrás, permita-me ser bastante prático, rápido e trazer aqui esta orientação que pode lhe ajudar. De que maneira ele pode escravizar uma pessoa? Entenda, numa mensagem de reflexão, nós vamos entender isso à luz da Bíblia Sagrada. Ele pode escravizar as pessoas ocasionalmente. E como isto acontece? São pessoas que não experimentou uma libertação total. Não experimentou uma libertação total. Com isso, permite que algumas áreas da sua vida permaneça sob a influência do inimigo. Veja em Efésios 4:27, esta expressão de Paulo: não deis lugar ao diabo. E eu volto a dizer o que eu digo sempre: tudo o que ele precisa é de uma única oportunidade para ele colocar todo o projeto nosso, todos os sonhos nossos a perder. Mas a orientação da Bíblia é essa: não deis lugar ao diabo. A escravidão ocasional acontece em áreas da nossa vida aonde o inimigo tem ação, ou aonde ele tem condição de dominar. Por exemplo, pode atuar na área do comportamento. E mesmo que as pessoas não percebam, mas por vezes o coração se enche de ódio, o coração se enche de ira, as pessoas mergulham nos vícios, nos maus hábitos. E quem olha de fora, se está próximo, vamos entender, um parente próximo, alguém muito próximo, sofre com as atitudes dessa pessoa. E se essa pessoa for questionada, possivelmente para alguém de sua confiança, ela vai dizer: mas eu falei isso, mas eu não queria dizer isso. Eu fiz isso, mas não queria ter feito isso. Eu tomei essa decisão, mas eu não queria ter tomado essa decisão.
mas está na igreja, ou pode não estar na igreja, é pessoa boa, é pessoa honesta, é pessoa que trabalha, é pessoa honrada, mas tem uma área da vida que ele não percebe. Mas o inimigo consegue dominar, e o seu coração se enche de atitudes que comprometem o seu comportamento, e por causa disso, traz crises nos relacionamentos, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento de trabalho, seja no relacionamento de negócios, e seja no relacionamento espiritual. Ao longo destes anos, já pude atender muitos casais no gabinete, já pude muitas vezes entender. Houve um tempo em que eu entendi que alguns casais tinham a crise, e eu cheguei a essa conclusão, cheguei a ensinar sobre isso, chamada crise, não foi eu que inventei, mas ela existe, a crise do ninho vazio, aonde os casais mantinham o relacionamento por causa dos filhos dentro de casa. E o dia que os filhos se foram e o casal ficou só, o casal passou a ter problemas no relacionamento, porque o que segurava aquele relacionamento eram os filhos dentro de casa. E eu entendia que era isso, até que lendo esse texto eu pude entender. E hoje eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida. O problema não é filho dentro de casa ou filho que foi embora. São áreas da nossa vida que a gente não percebe, que a gente não nota, mas é uma área que o inimigo consegue nos atacar. Você não é um endemoniado, você não é alguém que tem o diabo no corpo, mas é uma área da sua vida que ele domina. E porque ele domina, você perde o controle dessa situação. E o que é mais interessante, e que bom que você está aqui para ouvir, você está perdendo valores e jogando fora sonhos e projetos, e lá na frente, quando abrir os olhos, será tarde demais, porque você vai olhar, vai se arrepender, a decisão já foi tomada. Nesta noite Deus te coloca aqui dentro para ouvir uma voz profética para a sua vida, e ouvir Deus falar ao seu coração: não deis lugar ao diabo. Algumas pessoas se justificam dizendo: sempre fui assim. Você trabalha comigo e sempre fui assim. Você é meu patrão e sempre fui assim. Você casou-se comigo e sabe que eu sempre fui assim. Todos esses anos eu fui assim. Olha, talvez se puxar pela história, sempre não foi assim. Deve ter tido um período que não foi assim. Porque se sempre foi assim, me assusta manter um relacionamento tantos anos. Mas se esse relacionamento vem de anos, não era assim, se tornou assim, está na hora de abrir os olhos, porque pode que você não está tendo controle absoluto de áreas na sua vida e não percebe que os seus olhos estão vedados, que o inimigo colocou uma venda nos seus olhos, e daqui a pouco, e quantas vezes já vi isso, quantas vezes já atendi isso, o arrependimento, mas aí já foi tarde demais, porque palavras foram ditas, decisões foram tomadas, ofensas se tornaram como flechas, como facas pontiagudas que feriram, machucaram, e alguns até sangram com as feridas feitas pelas palavras, que machuca mais do que um ferimento feito por uma arma. Ocasionalmente, o inimigo leva pessoas a mudar o seu comportamento. O que leva uma pessoa, por exemplo, a praticar a pedofilia. Imagine os senhores, há um crime mais grotesco, mais nojento do que esse, mas está cheio. O que leva as pessoas a cometer
zoofilia, o que leva pessoas a terem problemas com sites de pornografia, e por aí vai, não quero entrar no mérito. Pessoas do bem, pessoas honradas, pessoas honestas, pessoas que trabalham, mas que numa ação, numa atitude, tem uma atitude que compromete toda a sua estrutura daquilo que poderia falar bem da sua vida. Por trás disso tudo está o inimigo das nossas almas. Você não nota, você não percebe, mas ele está atuando em cada detalhe. Sabe por quê? Escute o que eu vou dizer profeticamente aqui. O diabo não tem família. Ele quer destruir a sua, porque ele não tem. Ele quer lhe ver destruído, porque ele sabe que se ele destruir os seus sonhos e projetos do casal original, ele sabe que ele vai comprometer toda a estrutura de uma família inteira. Então esse é o projeto dele. Se sairmos da linha de família, entrarmos para a linha econômica, quantas pessoas que batalham, lutam, se esforçam, e você olha para ela e diz, mas como esta pessoa trabalha, é competente, é honesta, mas luta, batalha, e sempre na mesma situação, se não pior. O que leva a pessoa, isso era o avô que era assim, era o pai que era assim, o tataravô que era assim. Olha, pode ser o tataravô, sei lá o que mais consequência tem para trás, pode na linhagem chegar até Adão. Hoje você está dentro de uma igreja e se tiver Jesus no coração, essa maldição se quebra e Jesus vai te abençoar. A segunda ação do inimigo é quando parcialmente ele já consegue dominar uma pessoa. Lucas 4:19, isto fica muito evidente. Jesus abre o livro e profetiza sobre si mesmo, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a função de Jesus, esse é o ministério de Jesus. Então ele não quer lhe ver sofrendo com o peso desse jugo que o diabo colocou sobre os seus ombros. Esta noite, se você deixar, ele pode te libertar para ser feliz de verdade. Esta escravidão parcial, onde Jesus cita que veio trazer liberdade, se na escravidão ocasional ele atua nos comportamentos para provocar crise nos relacionamentos, na escravidão parcial, biblicamente, como a gente leu aqui, a Bíblia chama isso de opressão. É quando o inimigo não só atua na área do comportamento, mas atua na área do entendimento. Muitas pessoas que têm Jesus no coração não jamais terão o inimigo dominando o seu corpo, porque por mais fraco que a sua fé, no seu entendimento você ainda é mais forte do que o inferno inteiro, porque Jesus está dentro do seu coração. Acontece que o inimigo atua na área do entendimento. E qual é a arma que ele usa? Usando palavras para chegar aos seus ouvidos. Palavra para chegar aos seus ouvidos. Esses dias, por uma coincidência, eu estava acompanhando agora, recente, um adolescente que matou o avô, a avó atirou no avô, né? Menino de 13 anos de idade. E quando o conselho tutelar for conversar com ele, obviamente que essas entrevistas não são publicadas com a fisionomia, claro, todo o processo, e eu não estou aqui para questionar isso, mas pegando a palavra do menino sem mostrar a sua face, o menino disse: eu não sei o que eu fiz. Me deu uma loucura, e quando eu vi, eu já tinha feito.
Aí você imagina quais são os comentários que as pessoas fariam. É bandido, merece morrer, merece apodrecer na cadeia. Esse é o conceito que as pessoas têm. E eu não tiro o direito de cada um pensar como quer. Mas o que eu quero lhe dizer é que muitas destas pessoas que jogam fora toda a estrutura que Jesus projetou de felicidade, como é o caso desse menino, é por causa disso, e ele usou esta expressão. Eu ouvi uma voz que disse, pegue a arma. Eu ouvi uma voz que disse, atira. São pessoas que ouvem vozes, são pessoas que não dormem à noite. E não é que não dorme porque tem insônia, por problema de saúde, um remédio que tomou, um problema que tem para resolver. São pessoas que são perturbadas no sono. Acorda, tem a sensação de que tem alguém dentro de casa, tem medo de ficar sozinho, tem medo de feitiço, medo de macumba, qualquer movimento para ele lhe causa pânico. Por vezes tem a sensação de que viu vultos, por vezes tem a sensação de que ouviu vozes. Isso é muito sério. Nós como igreja, não apenas reunimos os crentes aqui dentro para cantar hino, tirar oferta e ir para casa. Essa igreja, ela é de Jesus. E pelo que eu já li aos senhores aqui, Jesus tem o poder de libertar. E esta igreja tem uma função. A função desta igreja é lhe mostrar que existe um Deus nos céus que é poderoso para te libertar. A partir do dia de hoje você continuará sofrendo e tendo prejuízo se quiser, porque não se trata de se tornar membro de uma igreja, se trata de entregar a vida para ser liberto e não ser mais escravizado por Satanás. Eu penso que para um domingo à noite está forte, mas eu não posso ser covarde. É a orientação que recebi de Deus para o culto de hoje. Também ele pode totalmente tomar uma pessoa. Aí já é quando a pessoa perde totalmente o controle de si mesma. É quando a pessoa já tem o inimigo dentro dela, e nesse caso o diabo chama essa pessoa de seu cavalo. Ele leva ela. A Bíblia mostra o caso de um menino que o pai trouxe até Jesus e disse: Jesus, o meu filho, um adolescente, quando o demônio pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água, e eu trouxe aos seus discípulos, não puderam curá-lo. Jesus expulsou aqueles demônios do menino, libertou o menino. A Bíblia também cita um fato em que Jesus atravessou o mar na madrugada com os discípulos, o barco quase afundou, quase que eles têm problemas seríssimos com a sua segurança, e quando chegou do outro lado na margem, Jesus encontrou um único homem que morava nos cemitérios, dormia sobre as sepulturas, andava nu, com o corpo coberto de pelos, comia as podridões que encontrava, e a família desse moço não podia segurá-lo. Diz a Bíblia que cadeias, correntes eram colocadas nele e não lhe segurava. Jesus encontrou esse moço, libertou esse moço, e o versículo seguinte diz: e aquele moço já estava vestido e prostrado aos pés de Jesus. Aleluia, é muito sério isso. Quando esta palavra me veio ao coração, eu sei o peso que isto pesa. E eu sei também o preço que pago quando toco nesses assuntos. Porque isso é muito sério. Com a intenção do nosso inimigo, que tudo continua como está. Que você vem para o culto, recebe uma oração, vai para casa, você não precisa ter compromisso, você não precisa se envolver, e tudo continua como está. Você continua igual, continua sofrendo, quando dá vem para a igreja, quando não dá não vai, e tudo continua como está. Eu me impressiono com Jesus, principalmente nos últimos dias, as experiências pessoais que eu tive com Ele. Devo dizer aos senhores de que Ele está presente nesta casa hoje aqui.
E porque Ele está presente, Ele é responsável pela palavra que revelou ao meu coração. Eu estou lhe mostrando que é ser escravo de Satanás, mas eu quero lhe mostrar o que é que pode acontecer com a sua vida se você entregar a sua vida para Jesus dominar ela. Como eu disse desde o princípio, o ministério de Jesus é um ministério de libertação. E o ministério de libertação de Jesus, ou a libertação que Ele promove, ela só tem um caminho. E isso é fundamental e também fenomenal descobrir isso. Está escrito num dos textos que a gente leu, me parece que o verso de número 32, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Então não é a igreja que te liberta, não é o pastor que te liberta, não é uma religião que te liberta. O que te liberta é conhecer a verdade. Eu estou lhe mostrando que esse é um escravo de Satanás. E você escolhe se quer prosseguir sofrendo ou não. Mas se você quiser dar uma meia volta na sua vida e trilhar um caminho de felicidade, conheça a verdade vai te libertar. Jesus, em João 14, verso de número 6, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então você quer conhecer a verdade? Conheça Jesus. Em João 18:37, Ele usa uma outra expressão extraordinária. Disse-lhe pois Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que ouve, e todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Oh, aleluia. Aleluia. Então não tem libertação sem Jesus, não tem libertação sem a verdade. Porque através do seu sacrifício, Jesus provocou a libertação. Em Colossenses, capítulo de número 2, verso 14 e 15. Colossenses, capítulo 2, 14 e 15. Olha, lá na cruz, nós ouvimos isso hoje pela manhã. Havendo riscado a cédula que era contra nós, isso Jesus, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando, olha isso, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que a Bíblia revela aqui, que lá na cruz, Jesus, que não tinha pecado, trazendo para si o pecado de toda a humanidade, cravou na cruz a cédula que nos condenava. E aquela cédula que nos condenava, Jesus expôs publicamente contra principados e potestades. O que são principados? Principados e potestades são entidades espirituais malignas. As potestades atuam nos governos, atuam nos poderes, atuam nas autoridades. Já as potestades são subordinadas aos principados. Então, tal qual existe uma hierarquia angelical, existe a hierarquia demoníaca, e os principados são os príncipes de Satanás, que têm o seu poder, o seu poderio. Olha isso, para Jesus te dar liberdade, Ele cravou na cruz a cédula que te condenava e expôs
para principados e potestades. É como se ele dissesse: ouça, príncipe das trevas, ouça, potestade das trevas, aqui está a cédula que condenava este que me aceitou como Salvador, então eu preciso libertá-lo. Oh, aleluia, aleluia. Em João 6:17, Efésios 6:17, Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não necessariamente que é a Bíblia, mas a palavra de Deus, essa palavra que os senhores estão ouvindo. O que é que a Bíblia está orientando? Você precisa ter uma espada que vence Satanás. Em João 8:32 a gente leu: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia. A verdade pode libertar hoje qualquer pessoa. Pode libertar os que são totalmente escravos. Não há limite para a ação da verdade. Você pode estar no último estágio de escravidão. Você pode estar caminhando com a multidão, mas tem consciência de que por vezes o inimigo anula, aniquila o seu ser, usa o seu corpo, e você faz coisas que não gostaria, que não deveria fazer, mas faz. Essa noite, não importa se você é totalmente escravo, eu estou lhe apresentando a liberdade em Jesus. Jesus pode te libertar. Ele pode libertar os que são parcialmente escravos. E quem são os parcialmente escravos? São aqueles que lutam, que batalham, que se esforçam, mas não conseguem entrar na sua casa sozinho. Ele precisa mudar de casa porque alguém lhe disse: essa casa é assombrada. E ele tem medo. Esses dias eu citei numa congregação de que ouvi uma entrevista de uma mulher envolvida no processo de promover o mal através de coisas que são feitas, trabalhos que são feitos. E num podcast onde ela está sendo entrevistada, ela diz assim: os crentes estão todos enganados, porque eles acham que nós estamos levando galinha preta na frente da casa deles, acendendo velas na porta das igrejas, colocando despacho por onde eles passam. Aí ela sorri e diz: isso não existe mais. Nós estamos entrando na casa dos crentes, nas casas das pessoas, através de objetos. E olha o que ela disse: principalmente através de flores, doação de flores. As terras que são usadas nas flores são terras consagradas, e os demônios estão entrando nas casas através de flores, que aparentemente é um belo presente, mas estão entrando nas casas através das terras que são consagradas nos cemitérios para serem colocadas dentro das casas das pessoas. Então, não tem outro caminho. Ou você continua lutando, batalhando sem ter esperança, ou precisa correr para Jesus, porque só Ele pode te libertar. Só Ele pode te ajudar. Quando eu ouvi isso, obviamente que a gente se preocupa, mas por outro lado, eu também me senti na obrigação de, na primeira oportunidade, dizer a esta querida igreja, porque tenho esta responsabilidade,
Querido irmão, você deva se preocupar se a partir de hoje não tomar decisão alguma para a sua vida. Mas se você tomar uma decisão, descansa no Senhor. Podem levar terra, pode levar o cemitério inteiro dentro da tua casa. Se Jesus estiver lá, verdadeiramente você será livre. Não precisa ter medo, não precisa se preocupar. Obviamente que quando fala do mundo espiritual, e eu volto a dizer, eu sei o preço que isso me custa, mas eu tenho uma responsabilidade de ser boca de Deus para a sua vida esta noite aqui. A verdade é suficientemente capaz para libertar os que são ocasionalmente controlados. Então, se você não é um que tem o seu corpo dominado por ele, você não está no estágio de ter a sensação de perseguição, medo das coisas, ouve vozes, vê vulto, toda essa situação que te leva à opressão e te leva a uma depressão. Mas você tem tomado atitudes e ações que se assusta. Não é você que gostaria de fazer, está tendo percas, e estas percas são de valores. Você não consegue entender porque que de repente era de um jeito, mudou para outro. O que aconteceu? Jesus pode libertar os que são ocasionalmente controlados. E por fim, Jesus pode libertar todos que sofrem influências em sua vida. Volto então a ler o verso de número 36. E nota que é uma condicional. A Bíblia é linda por causa disso. Ela não lhe obriga, mas é uma condicional. Se. Vamos melhorar isso. Não que a Bíblia precise ser melhorada, mas só para o nosso entendimento. Se você deixar, se você quiser, se você permitir, se você aceitar, condicional. Se, pois o Filho vos libertar. Aleluia. Aleluia. Se, pois o Filho vos libertar. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche os seus olhos. Não é uma ordem, é um pedido que eu estou lhe fazendo. Curve a sua fronte. Agora eu gostaria que você refletisse. Pense, analise. Perceba que não é culpa do governo, não é culpa de administrações, e talvez esse for o sentimento seu até aqui, mas você ainda não tinha percebido que por trás é uma batalha espiritual muito grande, gigantesca. São coisas que você não gostaria, mas acontece. Você não queria, mas acontece. Esta noite, como voz profética de Deus, com muito temor e tremor, eu abro esta Bíblia, abro a minha boca e profetizo dentro desta casa. É o fim deste mal, porque Jesus é suficientemente capaz para mudar essa história. Esteja em pé. Urabaka masura bashandere bahara bagai. Urabaka turimiahara bagai. Aramahas yuremantu kemantu ramandaga bashanda rabakantu rabakantere bagai. Uramandahas, Uremahas, e Keribiko, Mantura, Mantu, Kemantura, Mandagabashai. Ó querido Jesus, a palavra é tua. O Senhor sabe o tamanho da responsabilidade que sinto sobre os ombros, de nesta noite vir falar de uma forma em que o povo possa ouvir a tua voz. Mas o Senhor não fala para os ausentes, o Senhor fala para quem está presente.
Senhor, eu sei o preço que pago por causa desta expressão que eu uso aqui, a tua palavra, quando o assunto é libertação. Mas eu quero invocar o teu poder e a autoridade que há no teu nome esta noite. Essa multidão de gente que me ouve aqui pela transmissão que a gente faz. Hoje é o fim do sofrimento, Senhor. Satanás mais uma vez perde, o inimigo mais uma vez perde, porque não se trata de alguém tomar uma decisão por uma igreja, se trata de alguém reconhecer que precisa do Senhor, da sua misericórdia, da sua graça. Ó querido Senhor, aleluia. Aleluia, eu quero que você faça uma visão introspectiva. Faça uma análise dos últimos acontecimentos, das últimas decisões que você tem tomado, os prejuízos, que se continuar nessa decisão, o tamanho do prejuízo, os sonhos que serão jogados, os projetos que serão interrompidos. Pai, meu Deus, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque sou voz profética esta noite dentro desta casa, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E com muito temor de Deus, sentindo graça esta noite aqui dentro, com muito temor de Deus, eu gostaria de orar contigo. Vou orar por todos os senhores, mas se você deseja sair do seu lugar e caminhar aqui, vir até a frente em busca dessa misericórdia, venha, eu estou lhe aguardando aqui. Se você deseja caminhar até aqui, e mesmo que não venha, eu vou orar por você. Mas se você deseja vir até a frente, eu quero orar por você esta noite. Não se trata de exposição, se trata de nós pedirmos a Deus por misericórdia por sua vida. Se trata de você dizer: eu reconheço que preciso, eu reconheço que necessito, eu sozinho não consigo, eu preciso de misericórdia, eu preciso de graça, eu preciso de ajuda, eu preciso de Jesus. Venha, aleluia, aleluia, aleluia. É você e Deus. A necessidade é sua, mas se Jesus entrar nesse negócio, eu estou profetizando pela Bíblia que haverá libertação deste mal. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, porque agora é você e Deus. Urabacai te queremaharamandaga baixandarabagai. Agora é você e Deus, é você e Deus. Aleluia. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, Satanás, porque a igreja vai marchar triunfante, a igreja vai marchar vitoriosa. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Jesus. Eu volto a repetir: há poder no sangue de Jesus, há poder na palavra de Jesus e há poder no nome de Jesus. Urabacai Ramandagabachandarabagai. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário.
pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Feche os seus olhos. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que governa todas as coisas, os reinos estão sobre o seu comando, a natureza está sobre o seu comando, os demônios estão sobre o seu comando. Querido Pai, com muito temor esta noite, eu estou orando por esse grupo de pessoas, tanto estes que caminham à frente e estes que permanecem nos seus lugares. Senhor, alguns estão te glorificando pela libertação, pois ao passar pelo processo de libertação, eles deixaram para trás um problema seríssimo de escravidão de Satanás. Mas outros estão lutando, sofrendo incansavelmente. São teus servos, teus filhos, ou alguns que ainda não entregou a vida a ti, mas a vida não tem sentido. E o que mais me impressiona, Pai, é que o teu Espírito vem aos meus ouvidos e sopra e fala que há pessoas entre nós aqui, Senhor, que o inimigo ainda hoje soprou aos ouvidos e disse: a única solução é o fim da vida, a única solução é o suicídio. Mas eu venho esta noite cheio de autoridade profetizar aqui: não vai haver morte, não vai haver prejuízo, não vai haver prejuízo, porque esta noite o Filho começa a libertar, e se o Filho libertar verdadeiramente, vai ser livre. Satanás terá que se curvar diante desta realidade, porque esta mulher, este homem assume a responsabilidade de entregar-se totalmente a ti, o projeto, os sonhos que ao longo dos dias vem sendo comprometido, e coloca em tuas mãos e pede socorro e pede misericórdia. Querido Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, a autoridade que há no sangue de Jesus, a autoridade que há no nome de Jesus, a autoridade que há nas palavras de Jesus, entra nesta casa agora, entra nesse relacionamento conjugal, entra nesta empresa, entra nas finanças, entra na saúde e traz libertação agora. Querido Jesus, esta igreja lhe serve, esta igreja lhe teme, é a Bíblia que está sendo exposta aqui, a sua presença é tão extraordinária dentro desta casa, e eu estou lhe pedindo em nome de Jesus e ordenando: Satanás, pega tudo que é teu agora. Demônios, pega tudo que é teu agora e sai. Bate em retirada. A casa desse crente será um lugar de paz, a empresa desse crente será um lugar de paz, os negócios desse crente terá paz. A partir de hoje, Senhor, haverá mudanças extraordinárias. A partir de hoje terá paz dentro destas portas, haverá paz dentro deste coração. A partir de hoje haverá mudanças extraordinárias, porque a tua palavra está sendo exposta aqui, e se a verdade liberta, o Senhor está libertando esta noite. Eu abençoo este povo, eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher, e profetiza a tua bênção em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém. Se você crê, levante a mão bem alta e diga: glória a Deus. Retorne ao seu lugar, abençoado, liberto, cheio de Deus. Aleluia. O inimigo perde mais uma vez.
porque mais uma vez a glória de Deus lhe dá condição de acreditar no milagre que vem por intermédio da libertação. As nossas crianças